Então, a gente estava na aula passada, a gente ficou dando algumas motivações importantes para considerar Young Mills, porque que as teorias de Young Mills foram desenvolvidas, sobretudo em conexão com a física de partículas. E eu não falei, depois alguém me perguntou, eu botei ali cronograma e avaliação. Então, a avaliação, o esquema do meu curso aqui é sempre não ter prova, né? Nem revista de exercício, é simplesmente fazer as tarefas por si próprio, se quiser discutir comigo, entre vocês, todo mundo vê. E no final o ESSEI. Como esse curso termina no início de julho, vocês teriam até final de agosto, se for fazer um trabalho inscrito, até o final de agosto, porque não é uma disciplina básica, então eu não tenho a obrigação de dar nota na matrícula, né? Nota na matrícula é só disciplina básica e eletiva. Mecânica quântica, mecânica clássica, mecânica estatística e métodos, né? As demais disciplinas a gente pode jogar um pouquinho para frente, como é um ESSEI, para vocês fazerem o trabalho com quantidade, reflexão, então a gente dá 2 meses aí. Então, esse cronograma vai acontecer algumas sextas-feiras, eu já tenho coisas marcadas, viagens e tese, às vezes semana da física, e essas coisas são marcadas com muita antecedência. E aí, quando eu não puder dar aula sexta-feira, tem 2 esquemas. Algumas sextas-feiras, quando eu viajo, assim, quando eu não posso dar aula, eu coloco seminário dentro do curso, seminário interessante, e aí vocês não perdem a aula porque eu coloco atividade de seminário de alguém de fora. Ou pode acontecer de eu colocar alguém fazendo reposição. Aí eu dou aula no sábado, por exemplo, aula gravada, quem não puder vir no sábado não tem problema. Mas a gente sempre faz um esquema de não deixar os horários vazios por causa das minhas viagens, tá certo? Então o cronograma vai acontecer, algumas sextas-feiras já acontecer isso, mas eu já estou programando alguns seminários, depois eu vou passar para vocês. Bom, então, na aula passada a gente tentou assim, ser bastante, tentou completar, assim, cercar, varrer de várias maneiras o aparecimento de Young Mills, a importância das teorias de Young Mills em conexão com a unificação, com as interações, porque a formulação, a proposta de Young Mills, ela pode ser uma proposta mais universal no sentido de unificar as interações. E a questão que a gente colocou no fundo também, na época, né, em que as teorias de Young Mills nasceram, lá no início da década de 50, era resolver uma questão em aberto que tinha na teoria de campos, na teoria clássica e na teoria quântica de campos, que era verificar se era possível se escrever uma formulação que satisfizesse a vários, né, princípios fundamentais das teorias de campo e que pudesse abordar a auto-interação de objetos de spin 1. Então essa era uma motivação. Na época esse era um problema em aberto, foi o problema que o Salam deu para o Shor e que o Young Mills resolveram paralelamente, buscando, né, uma outra ideia, mas acabaram os dois convergindo para o mesmo problema, que eles acabaram no final mostrando que é possível sim construir uma teoria para spin 1 na auto-interação. Bom, e aí a gente vai tentar, estou tentando ver, tem uma maneira, a teoria de Young Mills está presente em sistemas mais simples às vezes. Ele não precisa ir para a teoria de campos, falar de interação de partículas ou falar de interação fundamental. Vamos ter um exemplo simples, um problema de mecânica, né, mecânica de partícula, em que a gente já começa a ver a presença de um setor de Young Mills, né, e tentar entender por que esse Young Mills aparece a esse nível. Vamos lá, a ideia é que então o exercício, desenho um exemplo, né? Um exemplo de trabalho dele, um exemplo explícito, né? Então, um exemplo que explicita, né? Que revela o conhecimento.
botar um livre aqui, entre aspas, né? Que na verdade é livre, entre aspas, porque uma partícula livre. Uma esfera n-dimensional. Livre porque, claro, se a partícula está vinculada, ela não está livre, tem alguma força que vincula ela a não sair daquela superfície. Se ela estivesse livre, ela estaria em movimento retilíneo uniforme. Mas ela está livre no sentido de que a única força que responde pelo movimento é a força ligada, né, a esse vínculo que é manter a partícula sobre o esfera. Então, a gente está supondo que a partícula tem n dimensões, né, na verdade uma n-esfera, então uma n-esfera, como a gente sabe, posso sempre imaginar uma n-esfera como sendo uma superfície embebida, né, numa variedade euclidiana n mais 1 dimensional. Vamos ver que a gente tem essa relação de vínculo aqui. Então tem uma esfera de raio R2 em n mais 1 dimensões. Então, essa esfera de raio R2 em n mais 1 dimensões, na verdade, é uma variedade n-dimensional. O que deixa invariante essa equação aqui é o grupo SON mais 1. Se eu fizer uma transformação de SO n mais 1, quer dizer, essa relação aqui nesse espaço n mais 1 dimensional, ela pode ser escrita desse modo. Posso pegar um vetor x, né, definir um vetor coluna aqui, que tem as n mais 1 coordenadas. E essa relação aqui, essa relação nada mais é do que esse vetor x transposto dx igual a R2. Essa é a relação de vínculos, escrita de forma matricial desse modo. Se eu fizer uma transformação de SON mais 1, fizer uma transformação aqui nesse espaço de n mais 1 coordenado, então um x' vai ser uma matriz de SON mais 1 vezes x. Então, pego essa relação aqui, jogo aqui, né? X' transposto x'. Devido ao vínculo de SON, a matriz é ortogonal, e aí o transposto cancela com esse, então x' transposto x igual a x transposto x, que é igual a R2. Então, quem deixa invariante, então esse é o chamado grupo de transitividade. Então, SON é mais 1, é o grupo de isometria, né? Ele deixa a métrica invariante, SON mais 1. É a isometria da n-esfera. Se eu pegar um ponto da n-esfera, dessa n-esfera, se eu pegar um ponto, né? Então eu passo de um ponto para outro, claro, por uma transformação de SON mais 1. Se eu estou nesse ponto aqui, eu faço uma rotação de SON mais 1, eu mudo o ponto, eu vou de x para x', mas não mudo a relação de vínculo. Esse ponto x aqui, esse aqui é o ponto x, eu faço uma transformação de SON mais 1, eu vou para o ponto x' em cima da esfera também. Então esse é o grupo chamado grupo de transitividade, ou grupo de isometria, porque ele não mexe na métrica, ele deixa a n-esfera invariante. Porém, se eu pegar esse ponto, pegar um ponto em particular, e pegar um plano ortogonal a esse raio, vamos dizer que eu pego o raio e ligo o centro a esse ponto aqui. Se eu pegar o espaço n-dimensional, subespaço, na verdade, o subespaço hiperplano n-dimensional ortogonal a esse ponto, eu tenho nesse espaço n-dimensional, qualquer transformação dos n eixos que eu fizer, não vai alterar esse ponto. Então, esse subgrupo, SON de SON mais 1, a gente chama grupo de isotropia. Ele deixa um ponto invariante. Então, SON mais 1 é um grupo que deixa qualquer ponto da n-esfera. Se eu pegar transformações de SON no subespaço ortogonal a esse raio, qualquer transformação que eu fizer nesse plano, como se tivesse no eixo do plano 3 esfera, pegasse aqui qualquer transformação feita no plano XY, deixa o eixo Z invariante. Então, esse ponto aqui ele é estável por transformações de SO2, transformações no plano. Então, SON então, é o chamado grupo de isotropia, ou grupo de estabilidade de qualquer ponto na esfera. Então,
qualquer transformação de S ou N, para efeito desse ponto, vira identidade, porque qualquer transformação de S ou N deixa esse ponto invariante. Então, eu posso pegar todas as transformações de S ou N e identificar com a identidade. Então, a gente define o que a gente chama de um espaço quociente. S ou N mais 1, quociente S ou N, me dá a N externa. S ou N mais 1 é um espaço. Qual é a dimensão do grupo S ou N mais 1? É N mais 1 vezes N sobre 2. Qual é a dimensão do grupo S ou N? É N menos 1 sobre 2. Então essa dimensão aqui dá N2, cancela com esse aqui 2, isso dá N, com N dá 2N, 2N por N dá N, que é a dimensão da esfera. Então eu consigo reproduzir a esfera como o que a gente chama de espaço quociente ou espaço cossete entre dois grupos, né? Eu identifico todo esse subgrupo com a identidade, e esse grupo aqui é o grupo de transitividade. Qualquer ponto a partir de um dado ponto da esfera, por transformações de S ou N mais 1, eu percorro todos os demais pontos. Então, esse grupo aqui é o grupo que faz a transição de um ponto para outro, gera toda a esfera. E esse grupo aqui é o grupo que deixa aquele ponto estável, não mexe naquele ponto. Então, esse quociente aqui é que é a esfera. Só para lembrar isso. Então, a gente tem uma partícula que tem esse vínculo. Então, suponhamos, a partícula é livre. Eu estou em N mais uma dimensões. Né? Meu lagrangiano, então, é o meio de N x e ponto. Vou chamar esse I grande de ponto ao quadrado. Esse I grande vai de 1 até N mais 1. N mais 1. Então, é como se eu tivesse, né, partícula livre, mas entre aspas, porque ela não é tão livre assim, porque tem um vínculo. Então, a gente vai descobrir aonde está essa força, né, que prende a partícula na esfera, eliminando o vínculo. Então, vamos pensar que, então, eu vou chamar esses índices aqui, eu vou chamar de índice I pequeno, que são os índices das N coordenadas. Por que eu vou adotar essa separação? Porque eu vou eliminar a coordenada xn mais 1. Vamos dizer que xn mais 1 que eu posso eliminar vai ser raiz quadrada, né, de R2 menos xi xz. Então, esse I pequeno vai de 1 até N. Então, mais ou menos aqui. Então, a N mais uma e mais uma ésima coordenada pode ser escrita desse jeito. Então, eu posso escrever esse lagrangiano assim, né? Um meio de N. Aí eu posso quebrar. Os N primeiros índices estão aqui. E aí, agora eu tenho mais um meio de N, DDT de xn mais 1. Então, derivando esse cara aqui em relação ao tempo, né? Então, isso aqui vai ficar um meio de 1 sobre essa raiz aqui, vezes a derivada aqui. A derivada aqui vai ficar menos 2 xi ponto. Então, isso aqui é a derivada, né? É o DDT. Eu posso escolher, tanto faz escolher o sinal mais, ou se eu escolher o mais, os dois termos vão se compensar. Se eu escolher o menos também, porque eu vou ter dt de xn mais 1, dt de xn mais 1. Então, a primeira derivada é essa aqui, esse 2 cancela com esse 2 aqui, e a segunda derivada é a mesma coisa, é o quadrado disso, vai ser menos, só que eu posso, aqui já está, vamos visitar esse índice repetido aqui, vou chamar isso aqui de kappa, e vamos chamar aqui menos xj ponto, sobre a raiz quadrada de R2 menos xk. Então, esse termo aqui, posso escrever assim, né? Não pode pegar esse termo aqui, vou colocar assim, no meio de M. Então, esse x e ponto, posso escrever esse termo assim, chamar isso aqui de delta j. E pegar esse termo aqui, esse 2, cancelou aqui, então aqui vai ter esse fator meio que cancelou aqui, o M também cancelou, então ficou aqui mais xi, xj, sobre R2 menos, vou botar assim, ó. Isso aqui está representando xk, é o vetor, né? Em N dimensões ao quadrado, e eu coloco x e ponto, xj, certo? Então, tem um problema. Eu consegui reduzir esse lagrangiano da partícula, vamos dizer, livre, entre aspas, em N mais uma dimensões,
há um problema agora que a partícula está longe de ser livre, porque eu tenho agora termos de velocidade dependendo inclusive da posição. Então, a gente pode organizar, escrever. A que está representando agora o vínculo é aquele termo novo, né? O termo fato agora do lagrangiano depender da velocidade e da posição. O termo cinético está dependendo da posição. Então, estou escrevendo esse lagrangiano dessa forma. Posso colocar isso aqui no meio. Então, envolvo essa função aqui, que eu vou chamar, sei lá, posso chamar uma função g de x, as coordenadas x, e aqui x em ponto xj. Em princípio é isso que eu quero, certo? Então, se eu quiser tirar as equações de Euler-Lagrange, agora é só fazer o princípio variacional em relação a x. Depois a gente vai fazer isso. Então, agora vamos rearrumar um pouquinho a coisa aí, pensando o seguinte. Então, isso está me mostrando que eu vou agora reduzir meu problema às n dimensões. E essas n dimensões são n coordenadas de uma esfera, n dimensional. Então, essa esfera n dimensional tem uma métrica. A métrica é essa aqui. Essa aqui é a forma cartesiana. Eu posso escrever a métrica em n dimensões usando os ângulos, né? Usando as coordenadas esféricas, que é o módulo de um ponto, né? Da distância de um ponto à origem, e os ângulos polares, né? Ou eu posso escrever a métrica da esfera em coordenadas cartesianas, que é o que está aqui, está em coordenadas cartesianas. Então, essa aqui é a métrica, essa seria a métrica em coordenadas cartesianas, né? Essa métrica está assim, coordenadas, vamos chamar de cartesiana, né? A métrica cartesiana da n esfera. E esses objetos aqui são as velocidades. É a derivada, né, da posição em relação a... Como a gente está agora trabalhando uma variedade curva, a gente sabe que nós temos que distinguir a métrica, né, e a sua inversa. Elas nos permitem distinguir entre duas categorias de vetores. Os vetores em forma covariante e os vetores em forma contravariante. A gente justamente usa a métrica para fazer a passagem. Então, para colocar isso aqui dentro da notação usual, como a velocidade é um vetor, a gente vai adotar então essa notação. Vou botar isso aqui no meio de n, a métrica, então, função da posição, e aqui vamos botar x e ponto, xj, para fazer um casamento de índices. A métrica sempre em forma covariante, em geral a gente define a métrica em forma covariante, né? A métrica, isso aqui, né? Escreve a métrica em coordenadas planas, né, que seria as coordenadas planas, seria a métrica delta dxa. dxa, e eu posso fazer a transformação para coordenadas curvilíneas. dxa, dx vezes, dxa, dxc, dxa, dxp, dxc. Então é isso aqui que nós chamamos da métrica GBC. Então a métrica em coordenadas curvilíneas e a métrica em coordenadas, a métrica plana, né, tangente. Então a métrica, a gente normalmente, a métrica naturalmente é definida de forma covariante assim. Então só fizemos essa passagem aqui só para lembrar que agora eu estou trabalhando na variedade n-dimensional, uma variedade curva. Isso aqui é a métrica da n esfera, e isso aqui são as velocidades, né? Os componentes da velocidade, que agora é um vetor. A velocidade é um vetor tangente à variedade. E a gente está definindo esse vetor aí, as coordenadas em forma contravariante e os vetores na forma contravariante. Só isso aí. Tá, isso aqui, vamos fazer o seguinte. Vamos tirar então as equações de movimento, né? Que fica o movimento, as equações de Euler-Lagrange, né? Vindas daí. A gente vai ter que fazer o princípio variacional, que variar em relação a delta x e fazer a variação. Então, vamos lá. Então, o problema é o problema de uma partícula vinculada ao meio de esfera. Vamos ver depois aonde é que a estrutura de Yang-Mills vai procurando, onde é que ela vai estar escondida dentro disso tudo. Então, a variação, o princípio variacional, vamos variar ΔL aqui. Então, nós vamos no meio
Vou sempre esquecer se o meio de M. Só pegar o que interessa. Meio de M é fator global. Então, a métrica varia, quando eu faço uma variação arbitrária, x que vai em x mais delta x, a métrica varia. Então, a variação da métrica, eu vou ter um delta g e j, vamos colocar assim, meio, né? Assim, meio do delta g e j, x e ponto, x e j ponto, mais g e j, o meio aqui, delta x e ponto, x e j ponto, mais o outro termo, x e ponto, delta x e j ponto. Tem um meio. Então, esses dois termos são iguais, porque devido à simetria, o termo tem um meio dessa variação, né? Esse termo aqui, mais esse termo aqui. Esse termo aqui. Então, esses dois termos são iguais. Trocando, só renomear índice e usar a simetria da métrica, esses dois termos acabam se somando. Então, a gente pode deixar, por exemplo, esse termo aqui. Não posso esquecer esse termo aqui. Então, vamos lá. Então, delta L. Então, o que é a variação da métrica? A métrica depende das coordenadas de posição. Então, esse termo aqui eu posso escrever assim. Derivo G e J em relação a XK, e vario em relação a XK. Então, esse é o delta G e J, a variação do G e J induzida pela variação em X. Vou representar essa derivada por dk, para não ficar carregando isso aqui. Vamos dizer, derivada em relação à coordenada xk na métrica de G e J vezes delta xk. Então, esse termo de variação da métrica. Aí aqui x e ponto, xj. Esses dois termos aqui são iguais. Quer dizer que eu adoto só somando os dois, vai ficar g, os fatores meios vão desaparecer. Então vai ficar g e j, x e ponto, delta xj. O que a gente precisa para aplicar o princípio variacional, a gente já sabe, é limpar a variação que aqui não está limpa, está sujeito a uma derivada temporal. Então, a gente tem uma derivada temporal aqui que eu vou integrar por partes, para poder limpar isso aqui. Esse termo aqui vai ficar menos derivada temporal, menos DDT, do GJ, x, delta x. Então, apliquei a integração parcial e imaginando que, claro, esse termo que é a derivada total, a variação é de termos fixos, menos zero. Então, esse termo aqui me daria a derivada disso tudo, dos extremos, e menos esse termo aqui. A variação de termos fixos, zero, então esse termo aqui, ou seja, o termo de superfície vai embora, eu ganho esse termo. E aí eu consigo fatorar aqui esse delta xk e esse delta xj. Vamos só para uniformizar a notação, vamos colocar aqui esse delta, chamar esse cara aqui de kappa também. Delta xk aqui. Delta xk. E aí esse termo aqui a gente vai fazer depois. Então nós temos um termo, já tiramos a equação de Euler-Lagrange, que é fatoral delta xk e dizer que isso aqui é zero. Então eu pego esse termo aqui como meio, então nós temos aqui. Temos esse termo aqui no meio do dk no GJ. Delta xk, que eu tirei fora, x ponto xj. Isso aqui é simétrico em J, isso aqui é simétrico em J. E agora esse termo aqui nós vamos lembrar em dois aí. Vamos colocar esse termo assim, menos xi, né? Esse aqui é o termo xi, dois pontos, gk. Essa equação tem índice de k, né? E agora, claro, temos derivada temporal na métrica. A métrica depende da coordenada x, que por sua vez depende do tempo. Então vamos derivar essa métrica em relação à coordenada xl, vamos ficar menos a derivada em L da métrica g e k. E aí vai aparecer aqui um xl ponto
Teríamos em relação a XL, teríamos XL em relação a T. E o X em ponto, que já está presente aqui. Então vamos fazer o seguinte. Esse termo aqui está sendo do J, ok? Esse termo inclinado, esse termo aqui é LI. Vamos tentar fatorar, vamos fazer o seguinte, vamos chamar esse L de J para ficar uniforme com aquele termo lá. Então vamos chamar esse termo aqui L de J e esse termo L de J. Só que agora, esse termo aqui é simétrico de J. Como isso aqui é simétrico de J, aqui a parte antissimétrica não aparece, não sobrevive. Então eu posso substituir esse termo aqui pela simetrização de J, devido a esse coeficiente aqui. Então vale a gente reescrever esse termo aqui como sendo apenas a sua parte simétrica. Derivada J, o X e K, mais a derivada I do GJ. O índice K é inserível, eu só posso simetrizar em J. Então ficou JI mais IJ. Então eu posso escrever esse termo para explicar toda essa equação por um sinal menos, vai ficar. Então G e K. X e dois pontos. A aceleração está aqui. Então, a aceleração a gente está vendo, né? A tendência da aceleração no ginástica na velocidade e na posição. Então, vamos botar esse termo com sinal mais, vamos botar esse termo aqui também com sinal mais, então vai ficar aqui mais um meio. Vou botar aqui DI, GJK, DJ, GK, menos TK, GJ. Deixa eu apagar isso aqui, tá? Essa é a nossa equação. E agora, para limpar aqui a nossa equação, vamos substituir, multiplicar essa métrica para aqui. Posso inverter, esse tem um índice K, essa métrica é simétrica, acontece índice K aqui na frente, não faz essa métrica é simétrica. Então eu posso multiplicar toda essa equação pelo inverso da métrica. Por um G, sei lá, por um GLK. Se eu multiplico toda essa equação por um GLK, que é o inverso da métrica, isso aqui fica o delta de Kroner, então a gente vai ter XL dois pontos, mais o meio do GLK. DI, G, JK, DJ. Menos BK, X ponto. Estou esquecendo dos X pontos aqui, né, Léo? Perdão. X e ponto. X e K. Estava errado, eu tinha esquecido aqui. Agora aqui tem X e ponto. Aqui tem XJ. Então isso aqui é igual a zero. Então, a gente pode escrever essa equação, vamos colocar numa forma assim mais compacta, né? Vamos definir esse coeficiente. Então, a gente escreveu a equação desse modo assim. XL dos pontos de aceleração na coordenada XL mais gama, nós temos aqui, a gente chama isso aqui. A gente está fazendo tudo sem torção, vou botar gama zero, vou botar gama L capa, gama L. Esse K aqui é contraído, né? Esse objeto aqui depende de L e K como índices livres, né? L e J, perdão. Então aqui eu tenho J, X e ponto, XJ ponto, igual a Z. Então esses objetos aqui, já, eles dependem de derivadas da métrica e das inversas, né? Depende da inversa da métrica e das derivadas da métrica em relação às coordenadas. É o que a gente chama, né, de geometria riemanniana, de conexão afim de Cristóvão. Conexão métrica sem torção ou simplesmente, né,
símbolo de Cristóvão. Então, esse termo aqui, bom, então isso aqui estaria representando, né, a parte. Isso aqui é a aceleração, isso aqui seriam as chamadas forças de vínculo, estão ligadas a esse símbolo de Cristóvão. Mas vamos observar a seguinte coisa. Vamos escrever essa equação de uma forma um pouquinho mais elaborada. Vamos escrever o seguinte, é fácil também de jogar isso aqui. Essa equação tem uma derivada segunda temporal. Eu vou botar uma derivada primeira para fazer o seguinte: ddt de xl. E aí, esse termo aqui, vamos escrever assim, mais gama L e J. Vou botar aqui x e ponto. E aqui x, quanto não tem isso aqui? X, J. Então, vamos pensar o seguinte: esse termo aqui, então a gente tem uma equação de primeira ordem, né, derivada temporal, da velocidade. Aqui eu pego a velocidade. Vamos fazer o seguinte: esse termo que está aqui, ó, ele tem a seguinte estrutura: gama L e J. E aí eu posso pegar aqui e fazer o seguinte: botar aqui esse, vamos dizer que incorpore esse x e ponto aqui. Então, vou ter esse xj ponto aqui. Vamos deixar esse xj ponto depois aqui. Então eu estou pegando esse gama L. Vamos chamar esse objeto aqui, ele tem um índice L e um índice J. Então vamos chamar esse objeto aqui, assim, de um A, chamar de A maiúsculo, LJ. É uma matriz, tá? Então, claro, isso não é uma matriz constante, ela depende de x. Esse objeto aqui depende da métrica inversa e das derivadas da métrica, que por sua vez dependem da posição. Então, esse objeto aqui a gente já tem, o Cristóvão, a gente tem lá a definição dele em função da inversa da métrica e de suas derivadas. E aqui eu tenho esse objeto aqui. Esse objeto aqui tem uma derivada temporal. Então, eu estou chamando esse objeto aqui de uma certa maneira, ele está carregando, tem uma derivada temporal aqui. Então, ele está carregando a noção de a dependência, uma coordenada t. Tem um ddt, isso aqui é dxi dt. Então vamos associar esse objeto aqui, vamos escrever essa equação aqui da seguinte maneira, usando esse objeto aqui que nós definimos. Então isso aqui vai ficar ddt, assim, do x L ponto, x ponto L, mais esse objeto aqui A, LJ, xj ponto. Então eu posso escrever essa equação assim: ddt, posso botar aqui no delta LJ, delta de crônica, delta de LJ, na estrutura de índice, e aqui eu coloco mais a LJ. Isso tudo aqui ampliando e xj. Então nós ganhamos uma equação, assim, de primeira ordem, quer dizer, uma equação para velocidade. Uma equação de segunda ordem, né? Vou fazer uma equação para velocidade. Mas a gente está vendo o seguinte: a velocidade ela tem um caráter vetorial. Se a gente fizer uma transformação de coordenadas, isso aqui, só. Quando a gente faz uma transformação de coordenadas, eu passo de coordenadas xi para coordenadas x, uma transformação geral de coordenadas na variedade, na métrica, na variedade adimensional. Então, nessa transformação geral de coordenadas, então a gente sabe que a métrica g e j de x, ela se transforma. Ela vai numa métrica g' e j. Nas novas coordenadas, a nova métrica se relaciona com a métrica antiga por essa relação aqui. dxk, dxi, dxl, dxmj, gkl, dx. Essa é a transformação da métrica, né?
que é justamente a transformação que deixa isso aqui invariante. Eu vou pegar ds2 GJ dxi dxj. Eu quero que isso aqui fique invariante, a métrica não depende das coordenadas, da transformação de coordenadas, então isso aqui é a mesma coisa que g' j dx' dx'j. E aí aqui eu posso escrever, isso aqui é o GJ, posso escrever quem é dxi, dxi é a derivada de xi em relação a x'N. dxj é a derivada de xj em relação a x'N, claro, dx'N, dx'N. Então é essa relação, GJ, dxi, dx', dx, dx'N, depois eu só remover os índices, como isso aqui está IJ, eu no lugar de chamar isso aqui eu tenho dxi, eu chamei dx, eu posso chamar isso aqui de mn, são índices são os índices saturados. Chamo o IJ de MN e o MN eu chamo de IJ. E aí comparo esse lado. Esse lado então fica G' IJ de x' é GMN de x, esse jacobiano e esse jacobiano. Então a transformação da métrica é automática por causa da invariância do elemento de nível. Tá? Então, essa matriz aqui são as matrizes que fazem a transformação da métrica. Se a gente pegar a coordenada, claro, a coordenada em um sistema, uma variedade curva, a coordenada ela não tem sentido de vetor, a coordenada não é um vetor, mas a diferencial, claro, no sistema plano mas no sistema retilíneo a coordenada x' aí é simplesmente uma função do x, não tem uma lei de transformação fixa como essa, por exemplo, aqui, dx' aí, dxk. Esse objeto aqui se transforma legitimamente como um vetor. Ele é uma matriz, é o jacobiano, então isso aqui tem um caráter nitidamente de vetor contravariante. Da mesma forma que a derivada. Derivar em relação a x' é derivar em relação a xj e derivar xj em relação a x'. Em relação a xj. Então, claro, a derivada gradiente, né, d' aí, dxj, dx' aí, dj. Então tem um caráter também de vetor covariante, transforma com o inverso dessa matriz. Essa matriz aqui é a inversa dela, o inverso do jacobiano. Então esses objetos são vetores. Então, claro, a coordenada não é um vetor, mas a velocidade, vou pegar a velocidade aqui rapidinho, vou pegar dxi dt, né? Isso aqui é dt. Dxi, então se comparar dxi dt é derivar. Então é derivar xi, vai derivar xi em relação a x'j e derivar x'j em relação a t. Então esse objeto aqui, que é o x ponto i, ele é dxi, Então a velocidade tem um caráter também de vetor contravariante. Ele se transforma exatamente como o elemento diferencial da coordenada, ou seja, tem uma transformação. Tá certo. Então tem é o inverso disso aqui, tem uma transformação típica de um vetor. Então a velocidade é um vetor, a aceleração não. E se eu derivar essa equação aqui, né? Se eu derivar essa equação em relação a t, eu vou ter derivada segunda desse objeto, vou ter a derivada segunda desse vezes isso, mas vou ter um termo novo que vai ser a derivada temporal em relação a isso. Então eu vou produzir uma derivada segunda, que vou derivar isso aqui em relação a t, né? Então eu vou produzir x2 pontos i, vai ser esse primeiro termo aqui, sem trocar, e aí aqui o x' j dois pontos. Você estaria me dizendo, esse objeto também é um vetor. Mas aí agora eu tenho que derivar esse objeto em relação a t. Então eu teria que derivar dxi em relação a x'k, dx'j, e aí aqui multiplicar por dt xk, x'k ponto e x'j. Então esse termo aqui matou o caráter, né, de velocidade.
o caráter vetorial da aceleração. A aceleração não se comporta como um vetor, mas a velocidade se comporta como um vetor. E aí a gente está vendo que esse operador aqui, tá, vai atuar no vetor. Então, a derivada de um vetor, tá, essa derivada aqui, vai atuar nesse objeto. Então vamos dar uma olhadinha nesse objeto aqui, quais são as características desse objeto sobre transformações de coordenadas. Deixa eu apagar isso aqui. Então nós temos, vou definir isso aqui. O nosso objeto que a gente está chamando de ALJ foi definido como assim, gama L I J x ponto I. Esse objeto tem essas características aqui, definido desse modo. Vamos pensar uma coisinha só. Esse objeto aqui, ó, ele tem dois índices. Quem são esses índices? Esses índices aqui são os índices, são os índices das coordenadas, vão de 1 até N. Então essa matriz aqui é uma matriz, então N por N. A matriz é N por N, né, com esses índices aqui. E essa matriz aqui está dependendo desse objeto. Vamos fazer uma transformação. Então, vamos escrever aqui, essa matriz aqui, ALJ, ela é uma matriz de X. Das coordenadas, que por sua vez são função do tempo. Então, se eu fizer uma transformação de coordenadas, como é que esse objeto, se eu fizer uma transformação de coordenadas, esse objeto que vai nesse objeto, eu vou ter uma linha LJ de x'. E essa linha LJ de x' vai ser dada por um gama, esse objeto aqui agora é um gama linha, e quando eu mudo a métrica, o meu gama ele depende do inverso da métrica e de derivadas da métrica. Então, claro, quando eu mudo o meu gama, vou derivar já, vou passando para novos gamas, que dependem de x' e aqui eu vou ter x ponto, x' ponto. Então, esse aqui é o meu objeto, a linha. Esse aqui eu já sei quem é. O objeto aqui eu sei quem é. Como é que ele se transforma quando eu faço transformações de coordenadas. Isso aqui é d x' x capa, derivar esse objeto em relação ao tempo, né? Derivar x' em relação a x' e derivar x' em relação ao tempo. Então, tem um caráter nitidamente aqui de vetor. Então, a velocidade aqui está se transformando exatamente como um vetor. Então, eu já sei que esse elemento aqui, onde é que aparece. Agora, vamos ver como é que esse objeto se transforma. Rapidinho. Isso também é um exercíciozinho que vocês podem fazer, mas é fácil de intuir. Se a gente tem isso aqui, se a gente tiver esse objeto, vamos só lembrar da definição. Quem é o meu gama linha, L e J. Usando só as definições que a gente fala. Isso aqui, por definição, é um meio do inverso da métrica, G' L, capa. E aí eu vou ter as derivadas. Então, eu teria derivada I, derivada linha I, G', J, K. Que é a definição, a derivada linha J, tudo referencial, tudo com as coordenadas ali. O G', menos a derivada linha K, e G' e J. Então eu sei escrever esse objeto no novo sistema de referência. Então agora eu vou comparar esse objeto no novo sistema de referência com o objeto no antigo sistema de referência, que é tudo seminha. Mas agora eu sei como é que esse objeto aqui se transforma. Esse objeto aqui, a métrica é o inverso da métrica, forma contravariante. Então isso aqui é dx'N, dxN, dx'K, dxN, GMN. Então já estou começando agora a recuperar tudo em função do referencial sem linha. Eu sei que esse objeto aqui, no referencial sem linha, é esse cara. A transformação de um para outro é esse termo aqui, já está me dando essa transformação. Quero agora escrever o gama linha em função do gama. Esse termo aqui, a gente também conhece todos os ingredientes. Derivar em relação a x' aí, é derivar em relação a xn, derivar xn em relação a x', derivar em relação a x' aí, é derivar em relação a xn, derivar xn em relação a x'. Deixa eu botar esse nome. Então eu tenho esse termo, isso aqui é essa derivada. Isso aqui é o d' aí.
Só que o D' aí vai atuar no G'. Essa derivada aqui não está. Ela vai estar atuando no quê? Vai estar atuando no G'. Mas quem é o G'? G' aqui, vamos dizer assim, dxl, dx'j, dx, vou colocar em dxn, dxn, dx', gln. Tá fazendo isso aqui é a transformação do meu elemento da métrica transformada, é o meu G', JK. Então, estou fazendo um exercício assim, bem imbecil. Estou só substituindo tudo no referencial com linha em função das grandezas transformadas a partir do referencial original. Então, substituir o inverso da métrica, usando a transformação de um típico tensor contravariante, a derivada em relação às novas coordenadas se transforma desse modo, e a métrica nova se transforma desse modo. Claro, coloco agora tudo aí. Essa derivada aqui vai se distribuir aqui, essa derivada vai bater aqui, essa derivada vai bater aqui. Quer dizer, faço todas essas transformações, jogo tudo junto aqui. Observe que alguns jacobianos vezes, ó, esse termo aqui cancela com esse, vai ter várias simplificações. No final do dia, vou colocar aqui para vocês, a lei de transformação da conexão, a conexão de Christoffel sobre transformação geral de coordenadas, ela vai se transformar assim, gama' L e J, vai ter um dx' L, aqui vai ficar assim, dx, retomar, então as existências todas não, dx' L, dx'L. Aí aqui vamos ter dxi, dx'N, dxln, botar então L e J, então L e J, então L, então esse N, vou botar aqui P, dxP, dx'J, gama, NP. Essa é a primeira parte da transformação. Então, tudo se passa como se esse objeto aqui fosse um índice contravariante, esse L aqui, esse N aqui, e esses dois índices aqui covariantes, o NP e NP aqui. Então, isso aqui é o primeiro. Se isso aqui fosse um verdadeiro tensor, essa seria a lei de transformação. Tudo sai daqui. Vocês fazendo esse cálculo todo aqui, aqui nós vamos ter termos, nós vamos ter derivada segunda da posição. Então, vai aparecer um termo aqui, novo. Vou precisar disso aqui, vou escrever isso aqui de novo. A lei de transformação desse objeto me dá aqui um termo novo, que vai ser mais. Perdão, um instantinho, acho que só escrevi o que precisamente. Vou botar aqui o nosso objeto. Nosso objeto era esse aqui, a linha L e J, é o gama linha L I, que é uma J, né? I, J, X e ponto. Olha esse tipo, né? Então é esse objeto. Então nós estamos tentando ver a transformação desse carinha. Então a transformação desse carinha aqui está vindo da forma normal como deveria vir. Mas agora eu vou ter um termo aqui que vai ser a derivada em relação a esse índice aqui, x'. Eu vou ter esse termo é derivada segunda desse objeto aqui. Eu vou ter aqui a derivada desse objeto aqui, eu vou ter aqui x' I, eu vou ter aqui depois xl, nós vamos ter simplesmente, eu vou ter que pegar esse termo que é completamente homogêneo, ele não vai depender do tensor, não vai depender do gama. Então ele vai ter essa derivada aqui, a derivada da relação x' I, a derivada xl, derivada em xl em relação aqui a x', essa aqui é
né? Então a derivada desse cara aqui, aí eu vou ter a derivada x' em relação à transformação. Então, se vocês trabalharem a lei de transformação desse objeto aqui, ela tem essa estrutura aqui. Então, se a gente olhar agora esse objeto aqui, então a linha, então eu vou colocar aqui essa lei de transformação, aqui, então vamos colocar aqui esse gama linha, que está essa relação aqui, mas tudo isso vezes o x' i. E aqui vai aparecer um dx' i dt, e aqui vai aparecer um dx' i dt. Oi, fala. Tem um i no L, né? Oi? O L, não, esse cara aqui é sem linha. É a derivada da coordenada antiga em relação às duas coordenadas novas. Tá? Isso aqui, ó. Porque não necessariamente esse cara aqui precisa seguir. Tem d' x, esse objeto aqui tem que ser assim, entendeu? Então, se a gente agora coloca essa lei, então o que está observando aqui é o seguinte, isso aqui é o que dá o caráter de conexão, que é o termo homogêneo, caráter de conexão. O que caracteriza uma conexão é um termo que não depende, que não tem uma transformação linear com o próprio tensor. Porque se um objeto é um tensor, se esse termo aqui não existisse, se esse cara aqui é zero num sistema de referência, ele é zero em qualquer sistema de referência. Isso caracteriza um tensor, é uma grandeza que é universal. Se ela se anula num referencial, ela se anula em qualquer referencial, porque a transformação é homogênea. Mas agora aqui não, com esse termo, se esse termo aqui é nulo num sistema de referência, eu fazendo uma transformação de coordenadas, ele pode aparecer. Então ele não é um termo universal, ele deixa de ser um tensor, ele tem esse caráter tensorial, porque ele aparece, ele é um efeito de sistema de referência. Então não é um tensor verdadeiro. Bom, então fazendo essa transformação aí, a gente teve esse objeto aqui, então nós definimos esse objeto aqui, a linha LJ, que é a gama linha LJ x ponto linha I. Então a pergunta é, sabendo a lei de transformação desse objeto, sabendo a lei de transformação desse objeto, eu posso ver quem é a lei de transformação desse objeto. Então isso aqui não precisa deduzir, isso aqui existe em livro, né? Se pegar qualquer livro de relatividade, de geometria riemanniana, tem a transformação do ciclo de Cristófel, a transformação da conexão, frente à transformação geral de coordenadas. Mas quem nunca fez esse exercício, a forma de fazer esse exercício é isso aí, só substituir e aplicar as derivadas. E a gente ganha essa lei de transformação. Agora, se eu quiser jogar isso tudo ali, então eu vou ter o seguinte, eu vou ter uma linha L, J, ele vai ter a seguinte lei de transformação. Ele vai ter dx' L. Então, eu estou só dando coisas que vocês vão juntar para resolver. Substituindo agora essa lei de transformação aqui e aquela que nós temos aqui, que é usando a regra da cadeia, derivada de x' ali em relação ao tempo, a derivada de x' ali em relação a xk, a derivada de xk em relação ao tempo, colocando tudo aqui, a gente vai ter esse termo aqui. Se isso aqui se transforma como um genuíno índice contra a variante, tá aqui, ó, e esse cara aqui é um genuíno índice por variante, então tá tudo ok. Mas aqui vai aparecer esse termo aqui, que vai ter esse termo aqui com esse termo aqui. Esse termo vai mudar aqui em dxl, dx', a derivada temporal, a derivada de ddt, dxl, dx' i, derivada temporal, ddt, então esses termos aqui vão se juntar para dar essa lei de transformação. Agora observe o seguinte, essa lei de transformação tem uma característica bem marcada. Isso aqui é uma matriz. Se isso aqui é a minha matriz R, isso aqui é a minha matriz inversa. Então eu tenho linha, coluna. Então eu vou botar essa aqui, é uma matriz R, L, N. A, N, N. Aqui é a matriz inversa. R, N,
menos 1 N J. E aqui eu tenho minha matriz R, Ln, derivada DDT. E é claro, essas matrizes são matrizes jacobianas, então elas dependem do tempo pelas coordenadas, via coordenada. DDT aqui do R menos 1 N. Então, colocando em termos matriciais, se eu chamar isso aqui de uma matriz de forma fechada, linha comum, né? Eu tenho essa lei de transformação desse objeto. A linha se transforma como uma matriz R, que é o jacobiano, a transformação, a matriz R menos 1, mais R derivada temporal, também uma matriz R menos 1. Então, eu tenho uma coordenada que a gente consegue definir, então, um novo objeto que aparece na equação de movimento. Então, a equação de movimento tem uma forma covariante, é como se a gente tivesse o seguinte: a equação de movimento da velocidade que ficou ddt delta LJ mais a LJ atuando em x ponto j igual a zero. Aí ficou assim. Essa equação eu posso escrever isso aqui é a identidade, eu posso escrever essa equação desse modo. DDT, essa derivada aqui, dessa coordenada aqui, x ponto j, x ponto igual a zero. Pensando que isso aqui é uma matriz, esse objeto aqui tem essa estrutura, esse objeto aqui é a derivada temporal, mais esse objeto aqui que depende de t, isso tudo aqui tem uma estrutura matricial, então isso aqui é um L do J. E aqui, claro, esse objeto aqui é um vetor. Essa equação de forma compacta é isso. Então, nós temos essa equação com esse termo novo aqui, quer dizer, esse termo acrescentando, aparece um termo em cima dessa derivada, e esse objeto aqui tem essa lei de transformação. Então, se nós, depois nós vamos ver, isso é exatamente o modelo de Young. Então, nós definimos, aparece uma nova coordenada, não estou falando campo, porque esse objeto é função só de t, as coordenadas são função de t. Então, nós temos um problema de uma dimensão, um problema mecânico, não é um problema de campo. Então, tudo depende do t, mas eu defino uma coordenada nova aqui, uma coordenada a de t, que é uma coordenada composta, quer dizer, é um produto, né, não trivial de objetos x, né, essas coordenadas x que estão embutidas dentro do arco e, por sua vez, estão dentro do campo. Então, mas eu consigo definir uma estrutura, o problema mecânico, ele é colocado dessa forma aqui, que é o que a gente chama sob a forma de uma derivada covariante. Então, aparece naturalmente a derivada covariante, que é a derivada temporal usual, mais um termo que se transforma tipicamente como um termo de conexão. Na verdade, a conexão que eu estou falando lá não é uma conexão que está no espaço da esfera. É uma conexão que está ela depende do tempo. Quem é a conexão na esfera é o Cristóvão. Esse termo aqui, gama L, né? E J, que depende do inverso da métrica e das derivadas da métrica, esse objeto aqui, por sua vez, né, iterado com esse objeto aqui, está me dando esse novo objeto, então a L, que é a função de t. Tá? A função de t via a dependência em t que está dentro do g e do derivada do g via x. Então, nós definimos um novo objeto. Esse objeto tem uma lei de transformação também típica de conexão, só que, se vocês observarem bem, o que está dando caráter de conexão, quer dizer, a derivada da transformação. Eu apaguei, mas era aquele termo novo que aparecia lá no final, aquela derivada segunda. Aquele é o termo de conexão. Então, aquele é o termo de conexão. O termo de conexão aqui tem uma outra forma. Ele pega essas matrizes que são as matrizes jacobianas, são as matrizes que fazem as transformações de coordenadas, e está aparecendo aqui essa derivada direto da matriz. Então, essa conexão aqui é uma conexão no espaço-tempo. Ou seja, no eixo dos tempos, na coordenada t. Ao passo que lá era uma conexão
no espaço, das coordenadas da esfera, porque eu tinha que D2xi, dx'N, dx'N, algo desse tipo aqui. Então isso aqui está me dando o caráter de conexão no espaço curvilíneo, no espaço da variedade curva, só depende das coordenadas, não tem a derivada temporal explícita. Ao passo que esse objeto aqui, ele tem o caráter, a coordenada temporal aparece explicitamente aqui, porque vai ter justamente uma regra da cadeia aí que vai fazer o DDT aparecer aqui. Então esse termo aqui, a gente define uma nova conexão, isso é o que a gente chama na linguagem, talvez o curso do seu Paixão vai ilustrar melhor isso, que é o que se chama o back de uma conexão, quer dizer, a volta de uma conexão. A conexão está na variedade curva, eu trago agora a conexão para o espaço-tempo, fazendo essa multiplicação. Eu pego a conexão que está lá na variável, está lá no espaço curvo, e ao multiplicar por essa grandeza aqui, eu defino essa grandeza aqui, que está no espaço. Então, se eu estou, porque aqui eu só tenho uma derivada temporal, então esse cara aqui, ele na verdade está vendo o eixo temporal. Se eu tivesse um problema de mais variáveis, né, se eu tivesse um problema não de partículas, um problema de campo, eu estaria derivando em relação às coordenadas espaciais também. Então apareceria aqui, na verdade, um vetor, no quadro apareceria um vetor no espaço de Minkowski, se eu tivesse esse problema formulado em termos do tempo e das coordenadas de posição. Na teoria de campos, esse objeto aqui deixa de ter uma referência só ao tempo e ele vai ter uma referência também às coordenadas, porque eu vou estar derivando em relação às coordenadas também do espaço-tempo, não só a coordenada temporal, as coordenadas da partícula. E aqui eu estou fazendo um problema de partícula, então a minha partícula só é função de t. Mas se eu pegar um campo, que é a função de t em x, tudo isso aqui, no lugar da partícula, da coordenada x, eu vou ter o φ de tx. E aí eu vou estar derivando aqui o meu campo em relação às coordenadas tx. Então esse objeto que vai aparecer aqui, ele vai trazer um índice referente a essas derivadas. Então ele vai acompanhar a estrutura espaço-tempo. Então vai aparecer realmente um vetor no espaço-tempo, alguma coisa no espaço-tempo. Então, nesse problema simples de mecânica, a gente já está vendo que está aparecendo uma nova modalidade de objetos. Né? A gente tem uma equação, então a gente tem uma equação, se vocês pegarem isso aqui, se vocês pegarem, né? Pegarem essa equação aqui, tá? Escrita desse modo, então nós vimos que a equação, que é a chamada equação da geodésica, né? Isso aqui seria a equação da geodésica da partícula que se move em cima da esfera. A partícula descreve trajetórias livres em cima da esfera. Essas trajetórias livres não são trajetórias retilíneas, mas são as trajetórias que a gente chama de geodésica. Então, corresponde ao movimento da partícula livre em cima dessa esfera n-dimensional. Então, essa equação aqui tinha essa forma, aqui vamos colocar assim. Eu pude trazer para essa forma aqui. Fiz aquela jogadinha, né, de falar essa derivada. Então, aqui é como se aqui tivesse a matriz identidade, n por n, e aqui esse vetor, essa matriz n por n, definida desse modo aqui. Isso aqui vai de 1 a n, isso aqui vai de 1 a n, isso aqui de 1 a n. Isso aqui está saturado, então esse índice vai de 1 a n, esse índice vai de 1 a n. Então, eu tenho essa matriz n por n aqui, que é definida desse modo, isso aqui é o nosso lado. E aí, eu sei como esse objeto se transforma daquela maneira. Deixa eu apagar isso aqui um instantinho. Então, essa equação, ela tem essa forma, DDT, assim, DDT, LJ, o x.j, igual eu estou declarando os índices matriciais. Se eu agora escrever essa equação, escrever agora esse objeto, como é que esse objeto se transforma? Quem é DT'? Quem é o transformado desse objeto? Então, DDT mais o A'. Então, vou transformar o A'. E quando eu escrever essa equação aqui, então, DDT de x ponto igual a zero, e eu fizer as transformações, essa equação aqui vai implicar imediatamente que isso aqui, DT' do x ponto também seja igual a zero. Esse objeto aqui, né, devido a essa transformação aqui,
termo aqui, essa derivada aqui, que vai bater no termo indesejado, e quando eu transformar esse objeto aqui, eu vou ter um jacobiano. Então, esse objeto aqui vai ter essa derivada temporal atuando no jacobiano e atuando na outra transformação. Então, o caráter vai aparecer uma derivada segunda temporal que vai destruir vai aparecer uma derivada que vai destruir esse termo aqui. Então, essa equação aqui, ela é a equação que tem a forma covariante. Então, se essa equação é válida no sistema de referência, qualquer transformação de coordenadas que eu faço, essa equação não muda. Então, essa equação de movimento, que a gente diz, é a equação que tem a forma covariante. Ela tem a mesma forma em todos os sistemas de referência. Ela tem essa covariância. E essa covariância é garantida porque esse operador aqui se transforma exatamente desse modo. DDT', ele vai ser a matriz R, DDT, R menos 1. Diferentemente desse termo aqui. Esse termo aqui tem esse termo indesejado, que mata o caráter tensorial. Se isso aqui é zero, se não houvesse esse termo, se isso aqui fosse zero, isso aqui seria sempre zero. Mas o fato de haver esse termo pode me dizer, esse cara é zero no sistema de referência, mas esse cara não é zero por causa desse termo. Então, o caráter tensorial está perdido por causa desse termo aqui. Ao passo agora que com aquele termo, devido àquele termo indesejado, e mais esse termo aqui, aqueles dois termos se cancelam e essa derivada agora passa a ter esse caráter covariante direitinho. Então, esse objeto aqui é a derivada covariante. Então, essa equação aqui, se eu faço a transformação dela, eu vou ter um R aqui, um DT aqui e um R menos 1 aqui. E a coordenada, a velocidade, é um vetor verdadeiro, dx. Então, essa matriz aqui mata essa matriz aqui. Então, essa equação fica R dtx igual a zero. Mas como essa transformação aqui é inversível, é o inverso. Então, essa equação valendo, essa equação automaticamente vale. Então, o caráter tensorial está aí. Então, a gente automaticamente, um modelo desse, eu não precisava fazer nada disso. Mas o que eu estou mostrando é que se a gente segue a onda na formulação, a gente naturalmente ganha uma derivada covariante. Essa equação aqui não é óbvia, mas eu consigo, fazendo essa definição oportuna aqui, eu consigo ver que essa equação, na verdade, é uma equação de uma derivada covariante. Uma derivada covariante que que contém um objeto, uma lei de transformação típica de uma conexão. Então, isso aqui é um campo de Arrhenius. Isso aqui é uma derivada covariante de Arrhenius. Então, o problema é simples, é um problema que vale, quer dizer, independentemente da métrica. Desde que eu peguei isso aqui é um modelo sigma não linear, de qualquer estrutura desse tipo, define um modelo sigma não linear. Uma métrica qualquer aqui, não precisa ser a métrica da hemisfera. Agora eu posso ter aqui uma variedade qualquer, um espaço S qualquer. Esse espaço S tem essa métrica. Em geral, a métrica tem o que a gente chama de um grupo de isometria, gerado pelos vetores de Killing. Então, esse espaço aqui pode ser um espaço quociente, um espaço de um grupo com um subgrupo H. No caso da N-esfera, é SON mais 1 sobre SON. Então, esse grupo aqui é o grupo de invariância da métrica, esse aqui é o grupo de isotropia, e se eu seguir exatamente essa formulação, eu vejo que esse grupo aqui é o grupo que vai me dar esse tipo de transformação aqui. Então, eu vou dar um espaço n-dimensional, vou dar um espaço de dimensão qualquer, com essa estrutura aqui, isso aqui é o que a gente chama de modelo sigma não linear. Seria uma partícula se movendo em uma variedade, onde essa variedade tem uma equação de vínculo. Esse vínculo define uma métrica. A partir do vínculo físico, que era o vínculo da esfera, nós definimos uma métrica. Nós reduzimos o problema a uma métrica. Quer dizer, isso aqui é o quê? Isso aqui é um termo de energia cinética. A métrica vezes um vetor, vezes outro vetor, isso aqui é o módulo do vetor ao quadrado. Esse é o sentido da métrica. Então, o que é essa energia cinética? Esse termo está dizendo, isso aqui é energia cinética de uma partícula que tem massa m e velocidade v. Só que a velocidade não está referida ao espaço usual, ao espaço plano, está referida ao espaço curvo, Então, isso aqui, no fundo, é o produto de, quer dizer, a métrica faz o produto escalar, o produto vetorial, é a norma
da velocidade ao quadrado, é o módulo da velocidade ao quadrado, velocidade métrica. Então, esse aqui é o módulo de x ponto ao quadrado. Então, esse lagrangiano está me descrevendo uma energia cinética, um meio de n de 2, só que a métrica é uma métrica plana, e a partir disso aqui a gente tem podemos ter uma estrutura de grupo de isometria. Tem um grupo que deixa essa métrica variante, vou chamar de grupo de isometria. No caso da esfera n mais 1 dimensional, é o grupo SON mais 1. Então nós temos ganhamos aqui um objeto que se transforma segundo as matrizes daquele grupo, as transformações de coordenadas são matrizes n por n. Então eu estou tendo automática, quer dizer, no fundo, isso aqui são as matrizes do grupo SON, tem matrizes aqui n por n. Reduziu o problema agora a um problema n-dimensional, e esse grupo aqui é o grupo SON. Então eu tenho um grupo de Yang-Mills, quer dizer, eu tenho um campo de Yang-Mills, uma derivada covariante com o campo de Yang-Mills e uma simetria, que é a simetria SON. Então a gente recuperou todo, vamos dizer assim, todo o cenário do que é uma teoria de Yang-Mills. Então, o vínculo ele pode estar indicando para nós, né, a existência de uma variedade, nessa variedade, o conceito de covariância me leva exatamente ao que eu chamo de covariância. Tá? Então, não é uma coisa que está muito distante de nós. Estou colocando isso, é um problema de mecânica analítica simples. O cara basta saber derivar, o que a gente fez aqui foi simplesmente usar a regra da cadeia, uma função de vezes, nada mais, e definir objetos, dar nome a certos objetos e estudar a propriedade de transformação. Mas não tem nada ligado à física de partículas, não tem nada ligado à interação fundamental, é um problema de uma partícula e uma partícula vinculada. Então, essa estrutura tem uma certa universalidade. Esse problema, campo de Yang-Mills, que é o campo de Yang-Mills, já está aparecendo aqui. Então, um problema mecânico, a própria mecânica, não tem nada a ver com relatividade, covariância. A covariância da qual nós estamos falando aqui é a covariância SON. É a covariância no sentido galileano, não tem relatividade aí. Então, tem sempre que e aí, o que significa esse vínculo? Esse vínculo significa autointeração. Quer dizer, um termo cinético desse tipo, eu tenho as velocidades, eu tenho esse termo aqui que acopla as velocidades, as próprias coordenadas. Se a gente lembrar que esse termo aqui, ele é do tipo ΔJ menos x e xj sobre o módulo de x ao quadrado, x e ponto xj. Então, aqui eu tenho algo completamente não polinomial, quer dizer, isso aqui tem inclusive coordenadas, e essa estrutura está mostrando que tem uma interação bastante complicada. Quando eu coloco o problema dessa forma, eu tenho essas auto-interações, e aí aparece naturalmente uma estrutura de Yang-Mills ligada a essa auto-interação. Então, isso é um pouquinho que eu estava querendo motivar nessa aula para vocês, para mostrar que a gente não precisa ir lá para o paper de Yang-Mills, nem precisa falar de simetria de fase global, local. Claro, a gente usa isso aí, mas, na verdade, a simetria de Yang-Mills ela já estava descoberta num problema típico de mecânica clássica. O problema mais simples que a gente pode pensar é uma partícula se movendo no esfera n-dimensional. Certo? Então, é só para vocês verem que tem alguma coisa mais universal por trás. Claro, como a gente falou na aula passada, aí a gente tem que pensar que as partículas que têm interação forte, elas carregam o próprio número quântico de interação forte, o mediador. Então ele tem que ter auto-interação, ele gera o próprio campo que ele transmite, diferentemente do fóton. Então tem toda uma motivação na física de interações fortes e na física de interações fracas para a gente buscar uma estrutura de auto-interação. Mas a motivação que eu estou dando aqui, ela prescinde de todas essas discussões. Eu tenho auto-interação num problema de vínculo. Então, a auto-interação está aí através dessa interação não polinomial representada por uma métrica. Essa métrica descreve um vínculo, que é a vínculo de esfera. Se for um hiperboloide, se a partícula estivesse se movendo em cima do paraboloide, não importa. Eu tenho uma equação de vínculo, eu defino a métrica, eu tenho uma equação analítica, um vínculo chamado holonômico, que eu descrevo como uma equação analítica, para uma equação, esse vínculo é transformado numa métrica e essa métrica define toda essa estrutura. E automaticamente as simetrias estão embutidas na métrica, são as chamadas isometrias. Então, toda métrica ela tem as chamadas isometrias. O que são as isometrias? São as direções
ao longo das quais eu posso caminhar deixando a métrica invariante. As isometrias definem os chamados vetores de Killing. Então, eu vou ter vetores chamados vetores de Killing que satisfazem essa equação aqui. Derivadas covariantes agora. Então, essa equação aqui é a típica equação de Killing de uma variedade com métrica G. A métrica está embutida na derivada covariante através do Stock. Então, se eu pegar essas derivadas, se eu pegar essa estrutura aqui e resolver essa equação, eu acho os vetores de Killing. Os vetores de Killing formam um grupo, esse grupo é um grupo de isometria. Então, o grupo de isometria da métrica é automaticamente o grupo de simetria da teoria de Yang-Mills, do modelo de Yang-Mills que está por trás desse modelo. Certo? Então, está tudo bem definido. Está clara a ideia? A ideia então é só motivar um pouquinho, tá? Mostrar que Yang-Mills está presente já no livro do Goldstein, tá? Não precisa ir tão longe assim. E outras situações, onde mais que eu posso ter Yang-Mills na mecânica de fluidos, que é um trabalho muito bonito do Jacques, na década de 90, em que ele faz todo um tratamento de mecânica dos fluidos como uma teoria de Yang-Mills. Você tem uma estrutura de Yang-Mills também na mecânica dos fluidos. Então a gente começa a ver que essa estrutura de Yang-Mills é uma estrutura muito presente na natureza. Parece que a matemática gosta de Yang-Mills, a natureza gosta de Yang-Mills de uma certa maneira, né? Como a natureza gosta do oscilador harmônico, não é nenhum segredo para ninguém. A gente sempre reduz o problema ao oscilador harmônico, de alguma forma ou de outra, a gente cai sempre com algo meio harmônico. Então, da mesma forma que a natureza gosta dessas coisas harmônicas, parece que ela gosta de Yang-Mills. Se ela tem que escolher uma estrutura para representar auto-interação, parece que Yang-Mills foi a estrutura eleita. E ela vai sendo descoberta em diferentes frentes, né? Em diferentes setores da física, interações fundamentais, partículas, mecânica dos fluidos, sistemas mecânicos e assim vai. Tá bom? Então a aula de hoje é só para dar esse tirar com vocês, assim, poxa, Yang-Mills é mais simples do que eu pensava, né? Então, podem variar à vontade ali, né? Pegar outros exercícios, outros exemplos. Eu vou ensinar o que eu trago uma outra situação interessante antes da gente começar propriamente agora a discutir Yang-Mills na teoria de campos. Talvez mais um exemplo mecânico interessante, onde tem uma estrutura de Yang-Mills. A gente pode pegar, por exemplo, algum sistema de osciladores e ver que a gente tem uma estrutura de SO2 escondida ali dentro, e ali dentro tem o Yang-Mills também. Tá bom? Beleza, então, começamos por hoje. Essa aula de hoje, que teria 4 horas, mas hoje está tendo só metade, eu vou repor semana que vem. Semana que vem eu reponho os 2 horários de mecânica e os 2 horários de Yang-Mills. Provavelmente, sexta-feira santa, que é dia 3, eu vou fazer aula. Mas aí está gravado. Quem viajar, viajou. Quem não quiser vir, não vem. Tchau, cara. Vai vir, né? Tchau. Vai viajar? Não, vai estar por aqui. Senão você vindo do Dória. Dória garante que eu teria feito 1/3 do que eu fiz hoje. No Dória aqui a gente faz 1/3 da matéria. Mas é bom também.